Foi na Lamborghini que o mestre da fibra de carbono, Horácio Pagani, teve um dos grandes momentos da sua carreira, criando o body kit em fibra de carbono do Countach de 25º aniversário da marca. Lamborghini, aliás, que nasceu de uma rusga em 62 entre Ferruccio Lamborghini e Enzo Ferrari, quando Ferruccio reclamou a Enzo sobre a embreagem de seus carros e o Commendatore disse, em outras palavras, que o problema era a peça atrás do volante. E uma das coisas mais legais, né, Herbert? Essas três marcas estão ali na região de Modena, na Emília-Romanha, logo acima da Toscana. Saúde. Uma das regiões mais gastronômicas da Itália. Eu sou suspeito para falar, mas ali você tem Parmigiano Reggiano, o queijo formaggio maturado mais conhecido e mais apreciado do mundo. Aceto balsâmico de Modena, o que a gente vai conhecer, inclusive, numa das nossas visitas. Eles são envelhecidos por no mínimo 30 anos. E é desse jeito que eles ficam denso e não essas coisas fakes que chegam aqui no Brasil, que são engrossadas com açúcar, maisena e tudo mais. Então lá a gente vai conhecer os verdadeiros. E prosciutto de Parma, nada mais italiano e no centro do coração da Itália que vai estar por ali. Vai ser fantástico, as experiências gastronômicas são de altíssimo nível. Agora, tem um lance curioso sobre os vinhos ali na região, né, Herbert? Uma liberdade, podemos chamar assim, né? Eu brinco que para mim é a região mais gastronômica da Itália, exatamente como você não tem nenhum grande vinho italiano produzido ali no entorno, tem vinhos muito conhecidos, mas não são os grandes nomes. Você vai encontrar nas visitações que a gente vai fazer nos restaurantes e tudo mais, uma liberdade eno da parte de vinho muito solta para oferecer todos os grandes vinhos italianos. Todas as regiões. E com certeza também os grandes vinhos do mundo. Então é diferente. Se você vai na Toscana, você vai para um restaurante, você só vai tomar vinho toscano. Na carta, no menu, só vai estar vinho toscano. Você vai para o Piemonte, só vinho piemontês. Ali não, como você não tem nada de muito expressivo de vinho e sim gastronômico, a gente vai poder ali do centro da Itália, de Modena, Bolonha, tomar vinho piemontês, vinho toscano, vinho do Vêneto, vinho siciliano, vinho da Puglia. É uma experiência fantástica e única num dos poucos lugares da Itália. Você consegue imaginar uma viagem dos sonhos no coração do universo dos superesportivos italianos? Ferrari, Lamborghini, Pagani. A gente vai conhecer uma coleção extremamente seleta de Maserati, alguns mais raros do mundo. A gente vai ter uma imersão gastronômica ali na região da Emília-Romanha, em Modena. Ou seja, a gente está falando de prosciutto de Parma, Parmigiano Reggiano, aceto balsâmico, uma refeição com o chefe da escuderia Ferrari que serviu ao Enzo Ferrari e a lendas como Gilles Villeneuve e o próprio Ayrton Senna. E no final disso tudo, a gente ainda vai dar um pulinho em Nürburgring, 3 dias inteiramente dedicados ao Inferno Verde e, claro, com a nossa orientação e você também vai poder conhecer o melhor da culinária tradicional alemã. Essa é a 4ª viagem que a gente está organizando em parceria com a Special Trip. E é bom avisar porque a gente precisa ir atrás desses lugares muito rápido. Se você tem interesse, as viagens têm esgotado depois do lançamento em menos de um mês. Essa última foi um estrondo, foi um verdadeiro sucesso e muitas pessoas ficaram de fora. Então a gente só vai ter novamente 15 lugares e você precisa acelerar. Herbert, para quem está interessado em saber mais sobre essa viagem, te contata diretamente pelo WhatsApp. Né? O Herbert é um dos sócios fundadores da Special Trip. Basta me chamar no 011 99147 7315 e aí eu vou tirar todas as tuas dúvidas, passar o roteiro, as datas específicas, qual o aeroporto que a gente vai começar, finalizar e tudo. Vou tirar todas as tuas dúvidas completas. A viagem que ele está falando que esgotou rapidamente, essa mais recente, ela nem aconteceu ainda, né? Ela vai acontecer em julho agora, de 2024, que é o Goodwood Festival Speed mais Nürburgring Nordschleife. Essa esgotou realmente muito, muito rápido. E aí o que aconteceu, pessoal, que ficou um pequeno grupo de interessados sólidos ali que ficaram de fora, né? Então a gente vai priorizar primeiro, lógico, atender essas pessoas. Então por isso mesmo a gente recomenda, se você tem um interesse real de fazer essa viagem, já manda uma mensagem para o Herbert, porque a tendência realmente é de esgotar rápido, né? Essa viagem que a gente vai fazer agora para Modena e para Nürburgring. Agora, seria legal, Herbert, antes da gente esmiuçar um pouquinho mais de detalhes do programa que a gente vai fazer, falar um pouquinho sobre a Special Trip, né? E lógico, essa deve ser muito legal porque você é apaixonado pela Itália, por gastronomia, por vinhos e por carros italianos, especialmente supercarros, né? Acho que a Special Trip é o resultado de várias paixões. Somos 3 sócios e a gente só faz e só trabalha o que a gente gosta. São 15 anos no mercado,
trabalhando em nichos específicos que envolvem as paixões do sócio. Então a gente tem uma vertical de food and wine, então que a gente fala de gastronomia, por isso eu consigo falar com propriedade dessa região, das experiências que a gente vai estar junto. A gente tem onde nasceu a Special Trip, a vertente de bike, onde eu era um importador de bicicleta da Itália para o Brasil, exatamente essa conexão com os produtos italianos. Até tem uma particularidade, uma dessas marcas de bicicleta usa a mesma fibra de carbono da Ferrari, então tem isso. Então isso começou lá atrás. A gente tem a versão junta nossa com Motorsport, e a gente tem outros produtos que devem estar saindo, mas a Special Trip não é uma agência comum. A gente é um tour operator que só trabalhamos em viagens de experiência. Então você não liga lá para fazer uma reserva, eu quero um dia em Paris, um dia em Roma e tudo mais. Então a gente trabalha com grupos de experiência, os grupos são esses, de 15 pessoas, para que a gente possa conseguir elevar o nível de atendimento e dessas experiências. E o que a gente coloca na prateleira é o que a gente é apaixonado, e por causa disso a gente acabou se encontrando e desenvolvendo esse produto a quatro mãos. O Herbert é leitor nosso lá do Flatout há muito, mas muito tempo. Antes da pandemia, ele me procurou e falou, cara, eu tenho essa empresa que fornece esse tipo de experiência enogastronômica, eu preciso lado de bike e tudo mais, pô, sou louco por carro, leio vocês faz muito tempo, vamos fazer alguma coisa junto, você não quer criar alguma ideia de algum programa? E é assim que eu criei junto com ele, a quatro mãos aí, é essa que vai ser a 4ª edição que a gente está anunciando agora, né? E todas as viagens foram muito legais, não só pelas coisas que a gente fez, essa é uma parte muito bacana que vale muito a pena a gente salientar aqui, a companhia das pessoas, porque é gente do Brasil inteiro, de perfis socioeconômicos completamente diferentes, mas unidos pela mesma coisa, pelo mesmo vício. Então, é uma troca de experiência de vida, especialmente quando a gente está falando de experiências muito intensas, como acelerar em Nürburgring, ou ver, por exemplo, os Fórmula 1 da década de 60 e 70 acelerando em Mônaco, como foi a segunda viagem. Tudo isso mexe, a primeira, desculpa, tudo isso aí mexeu de uma forma tal, e você poder compartilhar isso numa mesa de jantar, bebendo, ou mesmo para quem não bebe, sabe? Foi uma coisa realmente muito, mas muito especial. Então, essa companhia, essa possibilidade de compartilhar essa experiência num grupo tão legal, como foram todos esses grupos, cara, realmente, eu digo de coração, porque cada uma delas foi única, justamente por causa das pessoas que estavam com a gente. Eu acho que como exemplo disso, todos esses lugares por onde a gente vai passar, eu já conheço, você conhece muito bem também ele, foi o cara que nos levou para Nürburgring, mas é diferente você fazer com uma turma legal. Então, a vibe, a energia da viagem, as conversas, as resenhas que saem, tornam a experiência infinitamente melhor do que você fazer sozinho. É lógico que, assim, por exemplo, você assistiu os vídeos, né, tanto da primeira quanto da segunda edição, e a gente foca muito, por exemplo, na parte automotiva, né? Nessa viagem específica de Modena e Nürburgring, lógico que a gente vai dar um valor maior na parte enogastronômica também, mas o fato é que essas experiências são muito legais e elas nem apareceram nos vídeos, fora outras coisas que a gente fez na viagem que foram muito legais, como, por exemplo, uma invasão, entre aspas, que a gente fez em Nürburgring à noite, passeamos lá no circuito, coisas que talvez a gente não possa, vamos dizer, publicar ou dizer que é parte do programa, até porque existe muita variação, mas o programa oficial é e a gente completa com coisas muito legais sempre, que nascem inclusive do improviso, né? Você teve a experiência de ter ido com a sua noiva antes, numa viagem muito que eu acabei desenhando para vocês sozinho. Sim. E a gente vai ter nessas experiências coisas completamente, vamos dizer, não conhecidas do grande público. Então, entrar nessa que é declarada a maior coleção privada de Maserati do mundo, escutar as histórias, escutar a família falando e tudo mais, isso para mim não tem preço. Sim. Eu já fiz isso, sei lá, 4, 5 vezes, vou lá e repito todas as vezes, mas eu tenho certeza, fazer essa agora com um grupo de brasileiros, gearheads, apaixonados, vai elevar para um outro patamar. E aí uma coisa que é muito importante, pessoal, quando a gente está falando de experiências turísticas, é lógico que você pode tentar fazer por conta, tranquilamente, mas tem uma parte muito importante que, além da companhia, é a questão da curadoria, né? Então, o Herbert, como apaixonado por gastronomia, por vinhos, faz uma seleção sensacional de experiências, incluindo esse restaurante que a gente está falando, que vai ser a refeição com o chefe Scuderia Ferrari. Não é aquele restaurante mais famosinho que todo mundo costuma ir, né? Perto ali do museu ou do headquarters da Ferrari. Se bem que, lógico, a gente indispensavelmente vai lá também. Mas esse tipo de seleção de experiências realmente precisa de expertise de alguém como o Herbert. E no meu lado, na parte que envolve pista, envolve Nürburgring também, eu cuidei para realmente montar o programa de uma forma que fosse extremamente prazeroso e você
simplesmente precisasse pensar em curtir ali o momento junto com a gente. E você pode, como eu falei, tentar fazer sozinho, mas eu garanto que não é a mesma coisa, até porque a primeira viagem que eu fiz foi por conta, lá por Nürburgring, e é lógico, você acaba arriscando muita coisa, as coisas não são tão legais, então você ter a experiência para fazer essa curadoria Outra coisa. muda completamente, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o programa, Herbert. Como é que são 9 dias de experiência, né? 9 dias de experiência, a gente começa dia 5, termina dia 13 De outubro. de outubro. Então a gente desce em Bolonha, fica o momento italiano ali na região onde eu chamo a Terra dei Motori, onde todas essas máquinas estão ali, essas marcas estão ali. Depois a gente pega um transfer, vai para Frankfurt e de lá a gente aborda Nürburgring. Então são de 5 a 13 a viagem completa. A primeira parte da Itália, da primeira parte da viagem italiana e a segunda parte alemã. Certo. A gente está falando aqui do dia 6, 7, 8, na verdade, 5, 6, 7, 8 na Itália, né? Então a gente vai visitar aí os museus da Ferrari, tem essa pegadinha também, tem mais de um museu. A gente vai, lógico, para o Museu da Lamborghini, para os headquarters da Pagani, e a gente também vai visitar a Ducati, né? Então, para quem gosta de moto, também vai ser sensacional. Essa região eu já fui lá N vezes, assim, você fica encantado. Quem é gearhead igual a gente, é uma imersão na cultura e nas histórias. Eu acho que isso que é interessante. Fora abrir a porta do museu, comprar o ticket, as conexões que a gente vai conseguir projetar, conectar as pessoas do grupo com um ex-chefe da escuderia Ferrari, com o maior colecionador de Maserati privada do mundo. E aí, quando a gente foge dos motores, quando a gente vai fazer a experiência, que eu te mandei a foto da acetaia, onde são conservados e curados esses aceto balsâmicos de moda por mais de 30 anos, assim, você não tem ideia do visual do que você vai absorver. Eu falo isso porque eu já fui lá N vezes, morei lá um período, a gente acabou definindo as melhores experiências. Eu já fui em lugares que não eram tão bons, eu já visitei produtores nem tão interessantes de parmigiano, produtores de prosciutto, produtores de aceto, mas não, nessa viagem tá só o melhor. É a questão da curadoria, cara. E aí que entra uma coisa, a culinária italiana e a engenharia italiana dos supercarros, carros esportivos, eles se conectam por algumas coisas que são muito realmente peculiares. Quando a gente pega alguns dos pratos principais, mais tradicionais, mesmo que não necessariamente seja a região ali da Emília-Romanha, por exemplo, o cacio e pepe, que é massa, o queijo, né, o queijo pecorino, né, o queijo de ovelha, e pimenta, né? Ou se pegar ali um carbonara, que vai ter ali a bochecha do porco, né, o guanciale. São pouquíssimos ingredientes, exatamente como eram as grandes Ferrari 250 ali da década de 60. Eles tinham basicamente uma Itália pobre, né, no pós-guerra, que tinha pouquíssimos a tecnologia se comparado aos alemães, mas eles tinham muita criatividade e acesso a bons materiais, exatamente como a cozinha, né? Então eles tinham alumínio, eles tinham magnésio, eles tinham um aço de boa qualidade e o desejo realmente de fazer alguma coisa saborosa. Então a culinária e a engenharia, elas se conectam muito para essa coisa de fazer muito com pouco. Ingredientes de qualidade, mas sem tanta tecnologia. Agora, falando da gastronomia da região, Herbert, da região, o que a gente tem ali de gastronomia que seriam os pratos típicos, vamos dizer assim, da região de Emília-Romanha? A gente não pode esquecer que ali é o centro, né? É um dos chefes do mundo mais renomados do mundo. Máximo Bottura. Máximo Bottura. Cara, essa é uma estrela internacional. Né? Durante anos ele foi o número 1, né? A Osteria Franciscana em Módena, no centro de Módena, pertinho ali da Ferrari, foi considerado o restaurante número 1 do mundo. E ali ele explorava, e a gente vai poder explorar tanto a parte mais elaborada, as partes autorais, quanto a culinária mais tradicional. Você tem a lasanha é da região, o molho a bolonhesa, que vem da região de Bolonha. Tortelli. E vale lembrar, a bolonhesa que você come no PF, no restaurante ali, caras, é um outro universo. É completamente diferente. Sabor e cremosidade. É bem interessante. A bolonhesa real, a gente fica 4, 5 horas ali cozinhando e reduzindo. É bem diferente, caras. O tortellini, que o próprio Máximo fala do tortellini, né? A região é fantástica. As massas ali são muito reconhecidas. Então você vai ter uma questão de meio de, esse daqui veio daqui, a origem é daqui. É isso que é legal, você vai frequentar um outro nível, um outro patamar e ver o que é a realidade da bela culinária italiana. Sim, sim.
Mesmo quando a gente está falando, por exemplo, do queijo, né? Aqui a gente não tem muito. Quando a gente está falando de consumo de parmesão, geralmente o pessoal vai para o Grana Padano, que também é um queijo muito bom de outra região, mas ele é um pouco acelerado o processo dele, né? Quando a gente compara Com o com o Parmigiano parmigiano. Reggiano, né? A base é basicamente a mesma, mas você tem uma diferença que é crucial. O parmigiano reggiano ele é todo natural. Então, o próprio coalho, a parte da fermentação é toda feita num processo natural. O grana padano não. Ele tem uma Os parte aceleradores química, ali, uns aceleradores. Então, para isso, você tem uma diferença brutal. Você tem uma produção gigantesca de grana padano na Itália, Sim. uma produção muito diminuta do parmigiano, e é exatamente por isso que ele é o queijo maturado, mais caro e mais admirado do mundo. Vocês não fazem ideia do que é entrar no galpão onde esses queijos ficam descansando por 2, 3, 4 anos. Assim, eles são pesados, são uns discões. Até parece um depósito de pneu, que nem lá da Continental, que eu fui na fábrica da Bahia. É uma Exatamente, loucura. verdade. E a experiência de você. E a gente vai fazer isso, a gente vai ver todo esse queijo, o processo inteiro de como que ele é fabricado, né? Dá até dó dizer fabricado, porque é um processo realmente muito artesanal. Total. E aí, no final da experiência, você degustar ele fresquinho, recém-aberto ali, vamos dizer assim, do disco ali que o compõe. Cara, isso é muito especial. A parte de gastronomia, eu te falo que eu tô tão ou mais ansioso até de matar a saudade. E olha que esses museus, a gente tá falando de coisa muito especial. E lógico que, para quem quiser, você vai ter a oportunidade também de poder alugar aí um supercarro italiano, essencialmente Ferraris, eu acredito, para você fazer um passeio ali na região de Modena. Então, vai ser um pacote muito completo realmente para quem quer ter experiência mais sensacional, cara, assim, de motor e gastronomia e de vinhos, né? Enquanto a gente estiver ali, a gente vai ter uma diversidade que a gente vai fazer essa curadoria e vai ajudar vocês a poder fazer o aluguel das Ferraris para poder pilotar na região de uma experiência a outra e tudo mais. Quem Sim. quiser vai poder ter isso. Faz muito pouco tempo também abriu algumas locadoras de Lamborghini, então a gente também vai poder legal. ter essa oportunidade Sim. de locar. Uma dessas locadoras de Lamborghini estava querendo colocar um Pagani, mas ainda isso não Nada é garantido. ainda não é garantido. Mas a gente vai ter essas oportunidades, a gente vai no Museu da Ducati. Sim. Quem quiser pilotar uma moto também vai poder ter a oportunidade de fazer essa pilotagem lá. Assim, é uma imersão na cultura italiana do motorsport, do motor, da engenharia, da gastronomia. Eu sou suspeito. Agora, você imagina que isso aí é só a primeira metade da viagem. É isso que é muito legal. E vai ser exatamente como no caso de Goodwood, né? Você já vai ter aquela experiência que vai te levar para um outro universo. E aí, quando você se dá conta, na verdade, você está na metade do filme ainda. Porque aí é lógico que a gente vai para Nürburgring. 3 dias dedicados ali no Inferno Verde, a região das Montanhas Eiffel. É uma coisa que a gente não consegue excluir dos pacotes, porque é o grande finale perfeito, caras. Todo programa que a gente vai, assim, todo mundo fica maluco com tudo e o final de Good, ele embrulha, ele consolida, vamos dizer assim, a experiência de uma forma que, se fosse só ele, não seria tão legal. Mas sem ele também não tem como. Então, fica aquela coisa que não dá para abrir mão. E eu tenho certeza que tem gente que vai até voltar a viajar com a gente que também vai concordar com isso. Cara, tudo bem, vamos para Nürburgring de novo, porque não tem como ficar sem, né? Então, a gente está falando de um autódromo, pessoal, que tem 300 metros de variação topográfica entre o ponto mais alto e o mais baixo. É muita, mas muita coisa. Eu não lembro a autorizada do Pão de Açúcar, mas é mais ou menos naquele nível, pessoal. É uma coisa realmente muito extrema. As variações de relevo, a largura da pista. Eu sei que alguns de vocês estão até cansados de me ouvir falando a respeito disso, mas eu mesmo, essa vai ser a minha 5ª vez que eu vou para Nürburgring. E toda vez o pré-volta ali, eu falo, cara, eu tô aqui de volta, eu não acredito. E ali no durante, cara, você se sente vivo, muito mais vivo que em qualquer autódromo no mundo. Isso eu posso garantir para vocês. É uma experiência obrigatória para qualquer entusiasta. E aí, a parte mais legal, na verdade, que é de arrepiar, é ouvir, compartilhar a história das pessoas, a experiência das pessoas num grupo tão apaixonado por carros, assim. Essa é a grande diferença, por exemplo, da primeira viagem que eu fiz, que tinham 2 amigos muito bacanas comigo, mas depois, o resto dos dias, eu fiquei sozinho. E não foi a mesma coisa. Agora, você imagina você ir lá no restaurante do hotel da família da Sabine Schmitz, em 15 pessoas apaixonadas por carro,
todo mundo compartilhando dicas, a sensação, aquele contraste entre o que você esperava e como realmente era, os momentos intensos que cada um deles passou, mesmo durante o dia, mas eu digo que o rito do jantar, da refeição e ali na culinária típica alemã, tomando inclusive um drink que só vende ali na região das Montanhas Eifel, né, que é o Eifelgeist, que é o espírito da região das Montanhas Eifel, que é um drink como se fosse uma espécie de Jägermeister, né? Ele é feito de vários tipos de raízes, Steinegger, né? Vários tipos de raízes. Você toma isso gelado. A tradição diz que se toma num shot só, né? Mas você pode ir degustando se você quiser. E é uma tradição obrigatória, né, Herbert? Toda viagem que a gente faz, a gente tem que fazer uma rodada. Uma não, né? Várias. Várias rodadas. E tudo isso embrulha a experiência ali com chave de ouro. Então, Você, eu tenho certeza, você já tem muita experiência de autódromo e tudo mais. Eu sou um cara apaixonado, sim. mas talvez como muito de vocês, leigo. Eu fiz várias perguntas para mim quando eu fui a primeira vez para Nürburgring, né? A gente conversou bastante disso. Tô pronto para fazer tô isso, pronto né? para fazer isso. E eu acho que essa é a pergunta que eu mais respondo para quem nos contacta para isso. Sim, o autódromo e toda a estrutura que é feita pelas locadoras, o pré-curso que você tem de pré-pilotagem, te deixam exatamente seguros. E o mais interessante, é uma emoção, assim, não tem nada para mim que eu possa fazer de carro que eu fui perto do que a gente faz lá. A pior coisa que você pode fazer é andar em Nürburgring e depois você andar em um track day num autódromo qualquer, cara. Parece que você tá na gravidade lunar e é tudo tão longe. E parece que pode até responder uma mensagem no celular e fazer a sua contravenção, mas é porque tá tudo tão longe que... Lá é demais. E lá é tão intenso e tudo tão rápido. E uma coisa que é uma dica legal até para o que o Herbert comentou é o seguinte: lá existem coaches que eu recomendo ao extremo que você que vai com a gente contrate para principalmente a sua primeira e segunda volta, se você puder, porque eles vão estar ali do seu lado, você vai estar conduzindo, eles vão te dizer, ó, naquela casinha ali você freia, pode ir de cano cheio aqui, tira o pé só, não precisa frear. São muitas, mas muitas curvas mesmo. Dependendo da forma de se contar, estão em 72, 73 ou 140 e 160 e poucas. Então, é quase impossível você decorar essa pista, a não ser que você tenha muita experiência em simulador ou você já foi muitas vezes como eu. Hoje eu consigo ver um vídeo de YouTube e num trecho de 3 segundos já sei aonde exatamente é. Mas até chegar nesse ponto, eu mesmo, em toda viagem, a primeira volta eu pego um coach, porque ele refresca para mim as referências. Ele te dá a segurança de você lembrar e de você saber que com aquele carro você pode entrar de cano cheio, ou às vezes tem alguma reforma que mudou o pavimento naquele trecho, então mesmo você que já foi alguma vez antes, talvez tenha mudado alguma coisa, talvez aquela casinha que você está usando de referência não exista mais. Então, e esse cara dá muita segurança para quem está indo numa primeira viagem, porque ele vai te dar referência de como você andar com velocidade, mas com segurança. E aí você vai construindo o seu ritmo aí ao longo das voltas, ao longo dos dias. São 3 dias dedicados para isso, né? Então é sempre muito seguro. Uma coisa que a gente estava discutindo até no grupo, toda viagem que a gente faz, a gente cria um grupo e aí a gente começa a ter pré-discussões antes de fazer a abordagem. Já nesse grupo de agora, uma das discussões do grupo que vai agora, uma das discussões mais interessantes que eu vi lá, uma frase, é muito mais legal você andar num carro fraco, forte, do que você andar num carro forte, fraco. Assim. Eu sempre pego os carros mais mancos, porque é infinitamente mais emocionante. Quando você vai para um carro muito forte, todo mundo aqui tem responsabilidade e você maneira no quanto que você dosa. Então isso gera muito menos emoção. A velocidade de aproximação de curva, ela fica muito assustadora. E como o relevo da pista ela é muito diferente de um autódromo, ela é muito falhado, fica muito caótica a guiada com velocidade muito alta, né? Então fica uma experiência bem mais tensa. Não necessariamente mais intensa, e essa questão. Um carro mais lento você pode frear depois, Deus me livre, e às vezes num carro muito rápido, você tem que frear um pouco antes, porque uma simples mudança ali no pavimento pode lançar o seu carro e aí você vai tentar frear quando o carro está no ar e aí o ABS vai entrar, por exemplo. E aí tudo isso fica entrando na sua conta ali e aí você acaba guiando de uma forma menos divertida do que num carro mais lento, por mais experiência que seja num track day, né? Então fica essa dica também. Priorize os carros menos potentes, que parece ser um contrassenso, né? Mas é mais divertido. Muito interessante, né? Mas acho que é isso aí, pessoal. Olha, tá lançado então a nossa 4ª viagem da Special Trip.
Começamos antes da pandemia, hein? Começamos antes da pandemia. Sobrevivemos à pandemia. Sobrevivemos à pandemia, o que é inclusive um atestado da solidez da operação da Special Exato. Trip, né? A gente tem um índice de 100% de satisfação de todo mundo que fez a viagem com a Special Trip até agora. E assim, com muita tranquilidade, e é muito legal a gente ter um entusiasta que cuida desse programa, não só na parte de automotiva, que é a paixão que a gente compartilha, mas também o entusiasta dos vinhos e da gastronomia, que eu também compartilho essa mesma paixão, para essa experiência de Modena agora, que vai ser completamente diferenciada nesse sentido. Então, se você está afim de fazer essa experiência, não é jogada, é sério mesmo. Entre em contato com o Herbert o quanto antes, porque essa de Goodwood esgotou muito rápido e essa de Modena tem tudo para realmente esgotar, né? Relembra, pessoal, aí o contato do WhatsApp para o pessoal mandar Me chama mensagem. diretamente no WhatsApp 011 99147 7315. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. A gente já tem 8 pessoas, num total de 15 na lista de espera, que a gente vai contactar, mas a gente tem os lugares, mas precisa ser rápido. Uma viagem de motorsport precisa acelerar Sim. também na vaga. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Special Trip antes de fazer esse contato, você pode entrar, por exemplo, lá no Instagram, Special_Trip ou no nosso site. specialtrip.com.br. Inclusive lá no site você vai conhecer os outros programas também, né? Às vezes você tem algum parente que não gosta de carro, mas queria fazer uma experiência diferenciada aí no gastronômica ou gosta de bike, visita lá que vale a pena. Tem uns programas sensacionais que eu ainda vou fazer na minha vida. Isso aí, pessoal. Nos encontramos lá. Saúde. Valeu, gente. Até.